Olá, iniciando a aula de Windows. Então, turma, essa aula nós iremos trabalhar, conhecendo as janelas. Então, a janela é o início, de qualquer interface que você tenha dentro, do seu computador. Então, se não for através de janelas, você não vai conseguir interagir com o Windows. Então, Windows significa até o que? Janela, né, pessoal? Então, quer dizer, a gente vai trabalhar aí basicamente com janelas. Então, tudo que você hoje abre no Windows ou qualquer outro, né, pessoal, sistema operacional, você vai estar trabalhando com janelas. Então, nós iremos entender aqui a funcionalidade delas, entender aí como está utilizando da melhor forma, para que a gente possa, entender e utilizar aí da melhor forma e não ter nenhum trabalho com as janelas, ok? Então vamos lá. Então, primeiro ponto aqui, tudo que a gente for abrir aqui, a gente vai estar abrindo uma janela, Então, tipo assim, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, aparece uma pequena janela, que é essa janelinha aqui, suspensa, uma janela suspensa que ela fica aí, dessa forma aí como vocês estão olhando, de forma suspensa. E quando eu dou 2 cliques em cima de qualquer ícone, eu tenho essa janela que aparece, e que me dá opções, para eu poder também estar utilizando outras pastas, outros arquivos. Eu consigo visualizar dentro dessa janela, certo? Então, vocês podem ver que qualquer ícone que eu clicar, certo? Eu vou acessar uma janela. Veja só. Então, eu estou utilizando o botão esquerdo do mouse, para quem teve aulas de mouse, eu estou utilizando o botão esquerdo, dando 2 cliques. Então, tudo que eu abro, que eu dou 2 cliques, eu estou abrindo uma janela. Ok? Então, aqui, se eu clicar uma vez aqui no botão iniciar, eu também abri o menu iniciar, que é uma janela. Então, tudo, pessoal, se resume em janela, certo? Então, vamos entender a funcionalidade aqui de cada uma delas. Então, vou abrir aqui a de cursos, Vou abrir essa aqui não. Deixa eu olhar aqui. Vou abrir essa do computador, certo? Então, vejam que eu abri a janela computador, está aí, Essa janela, ela se resume numa barra de título. Essa parte superior que é chamada barra de título. Aqui nós temos esses botões clássicos, tá, pessoal? É o botão minimizar, o botão maximizar e o botão fechar. Então, quer dizer, quando eu coloco o cursor em cima de qualquer botão desse, já aparece o nome. Assim, facilmente eu consigo saber o nome de cada um deles. Então, eu não sei o nome desse botão aqui, eu coloco o cursor em cima e automaticamente vai aparecer o nome dele. Assim também para os demais, fechar, minimizar, certo? Então, essa aqui é a barra de título, são os botões minimizar, maximizar, fechar. Aqui eu tenho a barra de endereço, onde eu consigo visualizar o endereço da página, do arquivo que eu vou abrir. Eu consigo visualizar todo o percurso que eu faço para poder encontrar aquele arquivo, então para poder abrir aquela pasta. Eu tenho os botões aqui para voltar e tem um botão também para avançar. Tem uma área também aqui para pesquisar. Vejam, eu tenho essa parte para poder pesquisar alguma coisa que esteja dentro dessa janela. E essa janela aqui, eu tenho essa área, que é onde eu vou visualizar o conteúdo que eu tenho dentro dessa janela, é nessa parte que fica. E aqui eu tenho essa opção, no caso, como eu estou na janela computador, eu tenho essa opção onde eu consigo visualizar toda a minha árvore, a minha estrutura que eu tenho de pastas, de diretórios e unidades no meu computador. Então aqui eu consigo acessar tudo, a área de trabalho, desktop, a pasta downloads, enfim, tudo, bibliotecas, grupo doméstico, no caso a rede, as unidades, que no caso aqui unidade C, unidade D e qualquer outra unidade que você conectou aí no seu computador, tipo um pendrive, um HD externo, um
cartão de memória, o seu próprio celular, o seu iPad, o seu tablet, enfim, tudo aquilo que você conectar no seu computador, você vai conseguir visualizar aqui. Ok? Então, isso aí é a nossa janela, tá, turma? Vamos fechar aqui, conhecer uma outra janela. Eu vou aqui abrir a janela arquivos. Tem muita coisa aqui, né? Eu vou abrir aqui a janela cursos, né? Tem pouca coisa aqui. Então, nessa janela cursos, né? Vejam que é da mesma forma como nós conhecemos a janela computador. Eu tenho aqui essa parte, essa outra parte, né? A barra de títulos, botões. Pode ver que é tudo igual, tá, pessoal? Ok? Vamos agora trabalhar com a janela computador novamente. Vamos abrir ela. Um outro detalhe. Beleza, já conhecemos a janela, agora nós iremos entender aqui como trabalhar com as janelas. Primeiramente, quando a janela estiver dessa forma aqui, ó, ela está de uma forma restaurada. O que é isso, né? Esse botão aqui, maximizar, ó, veja que o nome dele está maximizar. Se eu der um clique nele, o que vai acontecer? A minha janela ela vai se expandir em toda a área da minha tela. Então, se expandiu. Certo? Ela está maximizada. Ok? É a forma que a gente utiliza aí de uma forma geral, né? É a forma que a gente mais utiliza, é dessa forma aí com a nossa janela maximizada, onde a gente ganha espaço na janela. Né? E aí a gente consegue visualizar mais coisas nessa janela. Então, quando eu coloco o cursor em cima lá, novamente do botão que o nome era maximizar, agora ele não tem mais o nome maximizar. Veja lá que ele tem o nome agora de restaurar tamanho. Tá? Então, significa que se eu clicar nessa opção, o que vai acontecer? Né? Ele vai voltar para o tamanho que estava antes, né? O tamanho restaurado, que era o tamanho que estava, né? Assim como a gente abriu. Tá? Tipo, se eu vou fazer isso aqui agora, mas a gente vai aprender depois. Tá? Eu vou diminuir essa janela aqui, para ficar desse tamanho. Certo? Vou maximizar agora. Maximizei. Quando eu restaurar ela agora, será que ela vai ficar naquele tamanho que a gente abriu inicialmente? Ou ele vai ficar a janela vai ficar naquele tamanho que a gente deixou agora, né? Bem menor? Qual das duas? Então vamos ver. Quem acertou na opção menor. Certo, pessoal? Então quer dizer, a forma como você deixou aqui a sua janela restaurada, né, que você diminuiu ela, né, deixou desse tamanho, um exemplo aqui, quando você maximizar e quando você voltar novamente, né, a restaurar essa janela, o que vai acontecer? Ela vai ficar da forma que você deixou na última vez que você, né, reduziu o tamanho dela. Tá? Então, para que a gente possa entender, né, e saber dessa situação. Ok? Então vamos maximizar aqui novamente. O botão minimizar, pessoal. Vamos clicar aqui no botão minimizar. O que vai acontecer? Quando eu clico no botão minimizar, parece que a janela fechou, né? Mas não aconteceu isso. A janela não fechou. O que aconteceu é que a janela, como o nome já diz, foi minimizada, quer dizer, ela saiu, né, da minha primeira tela aí, né, e ela não fechou. Ela está aqui na minha barra de tarefas, certo? Quer dizer, ela ficou minimizada aqui na minha barra de tarefas. Por quê? Porque algumas vezes eu preciso trabalhar com mais outras janelas. Eu preciso acessar a área de trabalho, né? Eu preciso acessar tipo uma outra pasta. E aí eu minimizo aquelas janelas que eu não vou utilizar agora, mas que eu vou utilizar daqui a pouco. Então, se eu fechar essa janela, eu teria que abrir novamente o Internet Explorer, eu teria que acessar o site novamente, tudo aquilo para poder acessar aquilo. Mas caso você não queira fazer isso tudo, você só minimiza, você só clica aqui nesse tracinho aqui, ó, e a janela ela vai ficar aqui minimizada e você vai poder trabalhar de uma forma tranquila, né, sem essa janela te atrapalhar. E aí, quando você quiser voltar novamente para a janela, basta você clicar aqui na janela, no íconezinho dela que vai estar na barra de tarefas, tá?
e aí você vai conseguir acessar novamente aí essa janela que você minimizou. Nesse caso não foi essa janela que eu minimizei, né? Desculpa, não foi o Internet Explorer, foi quem? Foi a janela do computador, está bem aqui. Aí você consegue acessar a sua janela novamente. Então, pessoal, a utilização é bem tranquila. Agora, o botão fechar, né, turma? Como o nome já diz, se eu clicar nesse botão, eu vou estar fechando a janela. E aí, se eu fechar a janela, para eu poder visualizar novamente esse conteúdo, ou então esse site, ou então aquele arquivo que eu abri, eu vou ter que fazer todo aquele percurso novamente, vou ter que digitar o endereço do site, vou ter que seguir o fluxo para poder até chegar naquele determinado arquivo, né, do Windows que eu quero abrir. Ok? Então, são os pontos bem interessantes, tá, turma? Um outro detalhe aqui, né? E esse detalhe nós iremos deixar para a próxima aula, tá, turma? Para não ficar tão extensa nossa aula. Um forte abraço e até a próxima.